Galera, de volta, mais uma aula do curso Conhecimentos Fundamentais de Pneus. Estou muito animado aqui, gente. O pessoal está acessando, o pessoal está se preparando, época de pandemia. Vamos se preparar, né? Inclusive, pessoal, vai lá, faz a sua inscrição, você que não fez ainda, viu? E se inscreva lá, não custa nada, não custa nada. E você vai estar ajudando a gente a divulgar esse treinamento aí para o máximo de pessoas possível, tá? Me ajuda lá, vai. Coloca inscreva-se, é só clicar lá, inscreva-se e também o sininho lá para você receber notificações quando eu posto uma aula nova, beleza? Fica mais fácil para você acompanhar o treinamento, beleza? Vamos em frente? Olha lá, gente. Nesse módulo aqui, é o módulo, na minha opinião, um dos mais importantes do treinamento, tá? É o módulo 6, a nossa aula número 6. Nós, continuando no item nomenclatura, nós vamos falar da medida do pneu e suas dimensões básicas, né? A medida do pneu traz todas as dimensões básicas de pneus e essa aqui é a inscrição mais importante na lateral do pneu. E aqui você precisa dominar mesmo, porque a medida do pneu, ela traz informações que muitas vezes o consumidor nem imagina para que está lá, tá certo? E aqui você pode argumentar e mostrar para o consumidor que você conhece o produto e que você sabe exatamente o que está falando, indicando para ele o pneu da aplicação o mais correto possível, beleza? Vamos em frente então falar sobre medida do pneu, que é muito importante. Então o módulo é nomenclatura, dimensões básicas, né? A medida do pneu é a principal informação que encontramos na lateral dele, na lateral do pneu. Sem dúvidas, a mais importante. É ela que nos traz as dimensões básicas do pneu, as quais determinam a correta aplicação no veículo do consumidor, além do que pode permitir ou não a colocação de pneus equivalentes na hora da substituição ou troca de pneus. Beleza, gente? Então isso é muito importante. Aqui nós vamos determinar se o cliente às vezes quer comprar um produto, se nós podemos vender ou devemos vender aquele produto para ele, que às vezes não se aplica no veículo dele. Isso é uma informação de suma relevância. Beleza? Vamos lá. Então, medida do pneu. Nós temos aqui um exemplo. Pneu 225 45 R1791W. Gente, até aqui é a medida do pneu. Aqui é uma informação muito importante, aqui é outra informação muito importante, como nós vamos ver agora. Então, 225 é o quê? É a largura do pneu. Muita gente chega falando assim, 225, 225 milímetros de largura, é a largura da banda de rodagem. Não, é a largura do pneu. Nós vamos ver mais à frente como é que é feita essa medida, tá? Largura do pneu montado na roda, no aro de medição e a medida de lateral a lateral, certo? Então, 225 é a largura do pneu. Então, o que seria o 45? Tem uma barra aqui, essa barra está me falando alguma coisa? Exatamente, o 45, na realidade, não é uma medida em milímetros, tá? Ou em polegadas, ela é uma proporção entre a largura e a altura do pneu. Então, o 45 está me dizendo que é 45% de 225, que é a largura. Então, 225 é a largura, 45 é a altura. Nós vamos ver, exemplificar melhor. Então, vejam bem, 45 é a proporção entre a altura e a largura do pneu. Alguns fabricantes chamam de série do pneu, ok? O R, olha aí, o R, o que significa? R, construção radial. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando nós falarmos lá na frente, vai ter um vídeo específico sobre tipo de construção e nós vamos trazer com mais propriedade o R, por que esse nome radial. Por que radial? Tá certo? Tem muita gente que fala, radial porque tem cinta de aço. Não tem nada a ver. Nós vamos ver lá na frente então, beleza? E o 17? 17 é o diâmetro do aro, é o diâmetro interno do pneu ou do aro da roda. O 91 é o índice de carga, e nós vamos ver na tabela específica quantos quilos de carga suporta o pneu que tem o índice 91. E o W é o símbolo de velocidade. Gente, aqui é a descrição de serviço do pneu e nós temos informações muito importantes ali na frente. Fica aí, continue aí, que é muito importante você saber disso, ok? Então, 225 45 R1791W, essa é a medida específica de um pneu propriamente dito. Diga-se de passagem, modelo da Dunlop, o Sport Max, é hoje o equipamento original do novo Toyota Corolla 2020. Nós vamos falar lá na frente, quando nós vamos falar de equipamento original, de linhas específicas de pneu, ok? Aliás, exatamente o pneu que está aparecendo aqui é o Sport Max 050, o pneu que sai de equipamento original no Toyota Corolla 2020, tá? Confira lá, nós vamos falar especificamente sobre equipamento original, sobre as linhas de pneus e nós vamos trazer mais informações a respeito, beleza? Mas aqui realmente é falar da medida, né? Então, o 225, né? O que significa o 225?
como nós falamos ali atrás, 225 é a largura do pneu e não da banda de rodagem, é a largura do pneu montado na roda, inflado com a pressão de serviço e medida em sua lateral. Então 225 milímetros de largura. E o 45, né? Nós falamos que é a proporção entre a largura e a altura, então é a altura do pneu medida no seu ponto mais alto com o pneu inflado na roda até a base de apoio na flange do aro. Então a altura igual a 45% da largura. 45% de 225 significa que esse pneu tem uma altura de 101,25 milímetros, é a altura dele, ou seja, proporcionalmente 45% da largura. Entendido? Então, beleza? Então vamos para frente. Olha aqui o R, né? O R, o que significa o R? Construção radial. Mas por que o R tem que estar ali? Porque convencionou-se lá atrás, né? Normas e outras coisas que aconteceram no passado. O R continua ali no meio da medida do pneu, que demonstra que esse pneu é de construção radial. Muito embora hoje praticamente não temos mais pneus de construção convencional ou diagonal, nós vamos falar especificamente sobre isso ali na frente, no próximo módulo, nos próximos módulos, vamos dizer assim, quando falarmos de tipos de construção, ok? Vamos em frente? Ok. Então, o R significa que é um pneu de construção radial. E o 17 vem complementar as dimensões básicas do pneu. O 17 complementa as dimensões básicas do pneu. Olha só, o 17 é o diâmetro do aro, ou o diâmetro interno do pneu, né? O diâmetro interno do pneu. Eu acho que vale a pena a gente pegar aqui. Então, o que nós temos aqui? O 225 lá é a largura do pneu. O 45 é a altura da lateral, é a proporção em percentual da altura versus a largura. E o 17, o diâmetro interno do pneu ou o diâmetro da roda, do aro, como você preferir. Beleza? Então é isso, gente. É para isso que serve a medida do pneu. Então, quando o cliente quer trocar o pneu para um tamanho menor ou menor, a gente recorre então à tabela de conversão. A tabela de conversão nada mais é do que isso aqui que eu acabei de fazer. Olha só, né? Eu pego aqui a largura do pneu é 225 milímetros, ok? Vezes 45%, eu tenho de altura 101,25. A tabela de conversão nada mais quer do que encontrar o diâmetro total do pneu, porque o diâmetro total do pneu está relacionado inclusive com a relação de transmissão do veículo. Isso é muito complexo, a gente vai abordar mais à frente em outros capítulos aí, mas é importante porque a ALAPA, Associação Latino-Americana de Pneus e Aro, que rege todas as normas técnicas, inclusive de acordo com a BNT e tudo mais, é muito complexo isso, né? Ela determina que quando eu vou substituir um pneu maior ou menor no veículo equivalente, ele não pode ultrapassar 3% no tamanho original daquele que está de equipamento original no veículo do cliente, tá? Eu estou complicando um pouco isso aqui, mas gente, eu vou inclusive colocar essa conta lá na descrição do vídeo, tá? Para você saber exatamente quando você usa a tabela de equivalência, da onde que vem aqueles cálculos lá. E o 3%, que pode ser mais ou menos 3% no diâmetro, ele vem da ALAPA, Associação Latino-Americana de Pneus e Aro. É a Bíblia do pneu, tá? Todas as informações técnicas, especificações e tudo mais, eu encontro na ALAPA. Você pode conseguir verificar isso, inclusive, no site da ANIP. Tem lá o caminho para você chegar na ALAPA, tá ok? Beleza? Gente, então essas contas são simples, né? Para me determinar o diâmetro externo do pneu, eu tenho que multiplicar a altura por 2, ou seja, eu tenho essa altura e tenho aqui embaixo essa altura também, e o diâmetro do aro, o aro é 17 polegadas, eu já fiz a conta aqui, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, multiplicado então por 17, eu tenho o diâmetro interno, o diâmetro do aro de 431,8 milímetros. O diâmetro total é nada mais, nada menos do que, somando as duas alturas, ou seja, 101,25 vezes 2, dá 202,5, mais o diâmetro do aro, que é 431,8, eu tenho o diâmetro total de 634,3 milímetros. Este é o diâmetro total que está equiparado com a relação de transmissão do Toyota Corolla 2020, por exemplo, tá? Ou seja, foi determinado que o diâmetro total do pneu do Corolla seria de aproximadamente 635 milímetros. Ou seja, na hora de substituir o pneu do meu carro, eu não posso colocar um pneu que tenha mais ou menos 3% em relação ao pneu que está rodando no meu veículo, tá certo? Essa é uma norma técnica muito importante, está relacionado diretamente com segurança, mas acima de tudo também está relacionado com o desempenho do veículo, porque o pneu, o conjunto roda e pneu faz parte da relação de transmissão do veículo. Valeu, gente? Vamos em frente aqui? Muito bem.
Aí nós chegamos então no 91. E o que é o 91? O 91 é o índice de carga do pneu. Então procurando na tabela 91, aqui está 91, está lá 91. Ou seja, cada pneu que veio de equipamento meu original no meu veículo, ele tem o índice 91, ele suporta até 615 kg de carga. Multiplica isso pelos 4 pneus, é a capacidade de carga que o teu veículo pode transportar no máximo. Ok? Beleza, gente? Agora o detalhe é o seguinte, isso é uma informação importante. O cliente chegou lá, quer comprar um pneu, mas ele, não, esse pneu está meio caro, que não sei o que, vou comprar um pneu mais barato, que ele vai substituir um pneu, ainda que o pneu seja equivalente, tem que ver se o índice de carga é equivalente. Na hora de trocar o pneu para o meu consumidor, eu posso colocar até um índice de carga maior, nunca menor. Nós somos os profissionais de vendas e na hora de vender o pneu para o consumidor, nós temos que vender o pneu correto para ele. Um pneu com marcação menor aqui pode incidir até no não pagamento do prêmio do seguro na hora do sinistro, por exemplo, tá? Porque é um pneu que não está homologado para rodar naquele veículo, beleza? Então, o maior não tem problema, o que não pode é ser menor do que o do equipamento original, ok? E aí nós temos o W, é uma letra, essa letra também tem na tabela. Essas tabelas elas são provenientes inclusive da ALAPA, viu gente? A Associação Latino-Americana de Pneus de Aço. Tabela de símbolo de velocidade máxima. No caso do meu veículo, veio equipado com o símbolo de velocidade W, ok? E o W me diz que esse pneu ele pode atingir de velocidade máxima até 270 km por hora. Então, mesma coisa, na hora de substituir o pneu do veículo do consumidor, não pode ser um símbolo de carga menor. O V, por exemplo, 240, não. O veículo dele saiu de equipamento original com W, que é até 270 km por hora, e não pode colocar um símbolo de velocidade menor, está indo contra a característica original do veículo. Olha só que legal, gente. Aí de repente você vai no estoque lá, vai oferecer um pneu para o cliente e o pneu vem marcado assim, ó, 22545 ZR1791W. Mas o símbolo de velocidade é o W, não é o W? E o que esse Z está fazendo aqui? Notem que na tabela o Z significa que são pneus que podem rodar acima de 240 km por hora, mas acima, né? Inclusive pneus de competição muitas vezes é marcado com a letra Z, ou seja, ele pode rodar acima de 240 km por hora sem limitação nenhuma. E ocorre é que antigamente os pneus vinham com o símbolo de velocidade marcado aqui, Z, símbolo de velocidade, R, construção radial, tá? Tem o mesmo significado aqui de cima. Ele é acima de 240 km por hora, só que não é infinito, né? Ele é limitado no W até 270 km por hora. Gente, não são todos os pneus que têm esse tipo de marcação, mas alguns pneus importados podem vir com essa marcação, que vale para cima de velocidade, é o que está na descrição de serviço, 91W. O W, então, é o que limita a velocidade desse pneu aqui. Tá entendido? Beleza, gente? Ó, cuidado, hein? Não vamos vender pneu com símbolo de velocidade abaixo do que veio de equipamento original no carro dele, beleza? Ok, beleza. Legal, conhecemos aí as medidas do pneu. Tem algumas pegadinhas aqui que eu desconhecia muito bem. Mas vamos em frente. Olha só, gente. Falando ainda de medida de pneu. Daí chega o camarada com uma caminhonete lá e fala pra você assim, eu quero o pneu com essa medida aqui. 31 10.5 R15 112 R. Ué, mas o que está de diferente aqui? Muito bem, vamos lá. 31. Gente, lembra que o primeiro número que aparecia na medida milimétrica era o 225? O 225 era a largura do pneu. Aqui já não. Aqui já tem o diâmetro do pneu. Diâmetro do pneu. Aí tem o 10,5. O que é o 10,5? É a largura do pneu. Ok. E o R? A construção radial. O 15 é o diâmetro do aro, o diâmetro da roda, né? Continua tudo igual. O 112 é o índice de carga e o R é o símbolo de velocidade. Até aí tudo bem. O que está diferente aqui? É que lá eu tinha a proporção da altura. Eu sabia a altura, a série do pneu. Aqui não. Aqui eu vou ter que descobrir. Para isso eu tenho que fazer uma continha diferente. Olha só o que é diferente aqui. Vamos lá. O diâmetro total do pneu é o 31. O 31 me diz que esse pneu tem 31 polegadas, que mede 25,4 milímetros cada polegada, chegando a um diâmetro total de 787 milímetros. Então, a primeira informação que eu tenho na medida em polegadas é o diâmetro total do pneu. Ok. O 10,5, então, é a medida do pneu, multiplicando lá pelo valor da polegada, eu vou ter um pneu 2266.7. Mas essa medida não existe. Sim, a medida do pneu ela é nominal. Nominal. Ou seja, convencionoso, eu não vou ter um pneu 266, 267. Não, eu tenho um pneu 265, um pneu 255, um pneu 275, tá? Então, é assim que funciona a medida do pneu. Então, esse pneu seria um pneu 265, né? R15, fazendo as contas aqui, encontrando a série do pneu, vamos chegar nisso. Beleza? Vamos lá. O R, então, é construção radial.
O 15 é o diâmetro do aro. Então, sacaram? Aqui eu teria que fazer, na tabela de conversão, eu teria que fazer a conta ao contrário. O que eu teria que fazer? Eu não tenho 787 milímetros? 787 menos o diâmetro do aro, que é 15 polegadas. Gente, 15 polegadas vezes 25,4 é 381 milímetros, ok? Então, 787 menos 381, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente 406 milímetros. 406 milímetros, né? Eu divido pelas duas alturas aqui, eu vou ter 203 milímetros de altura da lateral do pneu. Dividindo 203 por 266, eu vou chegar na proporção da altura versus largura, ou seja, 203 dividido por 266, aproximadamente 75%. Então esse pneu seria um 265 75 R15. Gente, isso são contas que está relacionado com a relação de transmissão do veículo. Leva-se em consideração na hora de trocar o pneu, a diferença de altura não podendo ultrapassar os 3% lá. Isso é muito importante, hein, gente? É muito importante para não ter problemas com o equipamento original do veículo do nosso cliente. Beleza? Muito bem. O 112 permanece sendo o nosso índice de carga. 112, cadê o 112 aqui? Exatamente, 112 significa que esse pneu suporta 1.120 kg de carga por pneu no veículo do meu cliente, ok? Beleza? Ah, um detalhe, hein? Olha só, aí, camarada, algumas medidas de pneus têm algumas informações muito importantes. Por exemplo, essa medida aqui, que é um pneu de van, ó, 205 70 R15C. O que significa o C? O C significa que é um pneu reforçado para carga, ou seja, está me dizendo que é um pneu reforçado. Antigamente falava-se de um pneu de 6 lonas e tudo mais, mas o C hoje tem o significado que é um pneu de carga, para carga. Então, C, olha uma outra curiosidade aqui, 205 70 R15C, 106/104R. Opa, o que está aí diferente aqui? Gente, eu tenho dois índices de carga no mesmo pneu. Estranho isso aqui, né? Não tem nada de estranho. Isso aqui, na realidade, pneu de caminhão é muito comum, dois índices de carga, porque significa, o número que vem na frente significa o pneu para montagem simples e o número que vem atrás é para o pneu para montagem dupla. Nós não temos algumas caminhonetes, Sprinter, Babongo, da Kia e outras caminhonetes, acredito que HR, algumas versões, tem o pneu duplo na traseira. Então, o pneu duplo na traseira significa que na montagem simples, ou seja, na frente, o 106 ele tem uma capacidade de carga de 950 kg e na montagem duplas, o 104 ele tem uma capacidade de 900. Diminui a capacidade de carga aqui. Por quê? Porque na montagem dupla entende-se que em determinado momento, dependendo das oscilações, dos problemas da pista, nós vamos ter transferência de carga de um pneu para o outro. Além disso, né, por eles estarem juntos, tem menos capacidade de resfriamento. Por isso tem aqui uma especificação, uma tolerância para que esse pneu não sofra excesso de sobrecarga quando haja a transferência de carga de um para o outro, ou mesmo a questão do resfriamento, isso aí está resguardando o pneu. Então a gente vê realmente que são muitas informações que aparecem simplesmente na medida do pneu, né, gente? E olha só para terminar aqui então, aí nós temos o R nesse pneu de caminhonete e o R também está representado pelo símbolo de velocidade, que significa que esse pneu ele pode atingir uma velocidade máxima de 170 km por hora. Então tem que tomar muito cuidado, o pessoal que é aficionado aí por um pneu AT ou ATR ou MT, né? Muito cuidado, porque esse pneu não foi desenvolvido para velocidades muito superiores, porque a gente tem essas caminhonetonas aí que desenvolvem velocidades ferozes, né, gente? Então, muito cuidado na hora de vender o pneu. Veja o que tem de equipamento original lá, para você não vender um pneu que tem um símbolo de velocidade menor do que o equipamento original do meu amigo cliente. Então, como nós vimos, são muitas as informações que nós encontramos simplesmente na medida do pneu, né? Beleza? Aqui a gente encerra isso aqui. Eu só queria dar mais uma reforçada. Quando a gente fala de equivalência, tem aquele lance do camarada que compra um veículo usado, às vezes até um veículo novo, fala, eu quero colocar um pneu maior, uma roda maior, mais esportiva. Pode, desde que se respeite índice de carga, símbolo de velocidade e no máximo 3% a mais ou a menos no diâmetro externo. Pode sim, um exemplo disso pode ser quando eu tinha um Golzinho 93, por exemplo, eu fazia a substituição do aro 13 para o aro 14, vinha com 75/70/13 de equipamento original. Podia trocar a medida do pneu? Sim, poderia colocar o aro 14. Olha, o diâmetro externo de um 75/70/13, 575,2 milímetros. O diâmetro externo de um aro 14, 185/60/14 é 577,6. Gente, totalmente equivalente, né? Dá 0,0 alguma coisa no percentual. Beleza, pode substituir, não vai ter problema nenhum. A relação de transmissão não vai sofrer, porque esse pneu ele dá praticamente o mesmo número de voltas que daria o aro 13. E assim eu posso fazer com o aro 15, um 9550/15, por exemplo,
576 milímetros. Pode trocar? Pode. Gente, totalmente equivalente. Olha só, 577, 575 ou 576. Totalmente equivalente, pode substituir, vai ficar. Só tem que tomar cuidado, porque à medida que você aumenta o aro, muda uma outra dimensão. Eu tinha 175/70/13, aumentei o aro para 14, aumentei a largura para 185 de largura, 60/14. Aumentei o aro para 15, aumentei a largura para 195. E isso tem a ver, gente, com uma informação que eu vou falar na aula de pressão de ar. Gente, o que suporta a carga no pneu é o ar que vai dentro dele. E quando você fala de 175/70/13, 185/60/14, 195/50/15, 175/65/14, se você for observar, o índice de carga desses pneus é o mesmo. Por quê? Gente, a quantidade de ar que vai dentro do pneu é a mesma, a capacidade do pneu é a mesma. Tá? Então, isso é muito importante, é um pouco complexo, não é para ser tratado aqui, é num curso presencial, um pouco mais avançado, mas isso tem que ser levado em consideração na hora de trocar o pneu do carro do cliente. Então, gente, olha só, eu aqui fazendo um gráfico, né? Então veja bem, aro 13, aro 14, aro 15. Então mudou o aro, o que não mudou foi o diâmetro externo do pneu. Não está interferindo na relação de transmissão do veículo, portanto, desde que considerado o índice de carga e o símbolo de velocidade, que pode ser maior, nunca menor, né? Então eu posso fazer sim a substituição dos pneus do meu carro. Beleza? Aqui nós terminamos então a equivalência de pneus, que está relacionado com as dimensões básicas e a medida do pneu. E nós observamos que na medida do pneu nós temos muitas informações que são fundamentais para a aplicação correta no veículo do cliente. Com essas informações podemos ter muitos argumentos de venda, principalmente quando falamos em aplicação correta. Beleza? Encerramos aqui esse capítulo, um capítulo bem longo, né, na realidade, mas que traz muitas informações e é longo, e veja que nós só falamos da medida do pneu. Gente, é muito importante tratar desse assunto e mostrar para o cliente que você sabe, você conhece o produto que você está vendendo para ele, beleza? Isso gera credibilidade, mais do que tudo, segurança, beleza? Valeu, vamos em frente, nossa próxima aula então é a nossa aula número 7, nós vamos falar dos tipos de construção e aí nós vamos abordar algumas informações muito importantes, alguns argumentos muito importantes na hora de vender o pneu para o seu cliente. Show de bola, valeu, até a próxima aula, tamo junto!